Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer uma oração de São Maximiliano Kolbe, a Santíssima Trindade. Eu te adoro, ó Pai nosso celeste, porque depositaste no seio puríssimo de Maria o teu Filho unigênito. Eu te adoro, ó Filho de Deus, porque te dignastes de entrar no seio de Maria e te tornastes verdadeiro, real Filho seu. Eu te adoro, ó Espírito Santo, porque te dignastes formar no seio da Imaculada o corpo do Filho de Deus. Eu te adoro, ó Trindade Santíssima, ó Deus uno na Santa Trindade, por ter enobrecido a Imaculada de um modo assim divino. E eu não terminarei nunca, cada dia apenas desperto do sono, sem adorar-te humildemente, ó Trindade Divina. Um rosto por terra repetindo 3 vezes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Permite-nos louvar-te, ó Virgem Santíssima, e dai-nos forças contra os teus inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenho uma alegria imensa poder falar de São Maximiliano Kolbe. Falar de São Maximiliano Kolbe é uma questão assim difícil, né? Mas ao mesmo tempo, porque é muita coisa, mas é uma alegria imensa. O carisma da Milícia da Imaculada está, como eu falo, um grande amigo na minha alma, no meu coração, desde o momento em que eu voltei à igreja. Vou falar brevemente, porque o importante quer falar de São Maximiliano Kolbe, e me emociona muito falar aqui para vocês. Tentarei o máximo possível, ser o mais objetivo, que a gente possa degustar o máximo da vida desse grande santo. Foi a partir do carisma da AMI, eu participei da primeira experiência de leigos, de se montar uma cidade da Imaculada. Eu estive na cofundação, lá eu vivi intensamente nesse local, esse carisma kolbiano, pude ler, estudar um pouco sobre São Maximiliano Kolbe, e lá também conheci a minha esposa. Depois resolvemos sair, e daí a nossa família e o nosso grupo é marcado pelo carisma kolbiano. E São Maximiliano Kolbe, eu tenho certeza, me conduziu até aqui, a encontrar vocês, e eu tenho uma grande alegria de estar aqui falando para vocês sobre esse tema hoje. Bem, eu preparei bem rapidamente hoje um slide aqui para apresentar para vocês, até para eu tentar não me perder, porque é muita coisa para falar sobre São Maximiliano Kolbe. Espero que apareça aí. Pronto. Bem, hoje o tema é Vida e Martírio de São Maximiliano Maria Kolbe. Aqui temos 3 imagens que são importantíssimas para nós. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo ao centro, né? Provém do coração da Imaculada. Todo o apostolado de São Maximiliano Kolbe parte da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ele que fala que daqui para os últimos tempos teremos mais um dogma, que é Nossa Senhora medianeira de todas as graças. Ele falava que não era um dogma para aquele tempo, mas para os tempos, né, vindouros, né, os tempos futuros. E temos ele, o filho fiel de São Francisco de Assis. Ele vai basear a questão do Cavaleiro da Imaculada, ou Milícia da Imaculada, o Exército de Maria, baseado em São Francisco de Assis, que falava, né, que os frades eram servos da Imaculada, cavaleiros da Imaculada. Eu acredito também, vou colocar também aqui algumas questões que eu penso desses anos, estudando sobre São Maximiliano Kolbe, o apreço que ele tinha também sobre santos missionários, entre eles os jesuítas. Há muita semelhança, como também santos mártires e, obviamente, os santos de ordens religiosas, entre eles, acredito que São Bento. Depois eu vou colocar um pouco dessas minhas impressões aqui. E, obviamente, São João Paulo II, ele que deu a graça, né, da canonização, né? São João Paulo II, santo polonês, que proclamou São Maximiliano Kolbe santo dos tempos difíceis, e ele é tão importante para nós hoje, né? E está aqui a famosa 2 coroas de São Maximiliano Kolbe, né? As 2 coroas que vão perpassar a vida dele, tá?
Então, vamos falar da primeira infância. Cada coisa aqui que nós possamos falar sobre São Maximiliano Kolbe daria uma aula. Eu tive a oportunidade de falar um pouco com o professor Felipe Neri uma vez em uma live sobre essa questão da infância. E aí, uma tempestade, acabou a live, mas que bom que nós vamos falar aqui com vocês. Então, São Maximiliano Kolbe nasceu no dia 8 de janeiro de 1894. Para mim é uma data especial porque o meu filho também nasceu, o Davi, no dia 8 de janeiro de 2013. A gente não programou e quando foi programada a cesárea, e depois que ele nasceu, eu percebi que foi no mesmo dia de São Maximiliano Kolbe. Essa cidade é de Ziduska Vola, né? Batizado no mesmo dia, e ele chamava-se Raimundo. Ele tem um outro irmão, tá? Também, antes dele, ele é o irmão do meio, e tem um outro irmão que vai falecer aos 4 anos de idade. Existe um fato engraçado da vida de São Maximiliano Kolbe, a questão ali da própria Polônia, aquelas questões históricas. Eu não vou também falar sobre isso aqui, senão ficaria muito extenso. Ele tinha um problema na época da sua infância, porque o pessoal confundia um pouco o nome dele com os nomes ali alemães, russos, aquela questão que existe ali na Polônia, da origem do nome dele, mas ele sempre ele lidava bem com isso, enfim, né? Mas tinha esse problema dos apelidos, né? E o Raimundo era uma criança muito peralta, né? Muito peralta, uma criança normal, como toda criança, brincava muito, tinha um espírito muito vivaz, assim. Existe uma figura aqui que é marcante na vida de São Maximiliano Kolbe, e todo momento da vida de São Maximiliano Kolbe, desde o seu, podemos dizer, o seu chamado, a sua estadia no seminário, eu posso dizer também a fundação da MI, e quando São Maximiliano vai ao campo de concentração, que é a figura da Dona Maria Kolbe. Não se tem fotos, pelo menos eu não conheço nenhuma foto do pai dele, o Júlio. Disse que era um homem muito bonito, um polonês alto, né? Um patriota, um homem assim, homem muito religioso também. Dizem algumas biografias que ambos queriam ser religiosos, mas aí se apaixonaram, decidiram se casar. Era uma família de tecelões, eles não queriam ter dinheiro, queriam viver a pobreza, né? Acredito que isso influenciou muito o espírito franciscano de São Maximiliano Kolbe, e eram muito religiosos. A educação católica que eles tinham, a questão da devoção, era algo muito forte. E aqui nós podemos perceber, e isso é importante para nós, para nossos filhos, acreditar na força da fé, acreditar na educação católica, na educação religiosa, dos valores religiosos. Eles levarão nossos filhos a serem santos. E esse é o objetivo, né? Que nossos filhos sejam santos. Mas essa santidade precisa partir da gente. E eis que a Dona Maria Kolbe era muito firme, muito forte. Diz que dava umas palmadas, né, no Raimundo, é um dos filhos que talvez mais aprontava, e em alguns momentos, fala o São Maximiliano, diz que ele passava do horário de voltar para casa e ele falava com os colegas: por favor, reze uma salve, rainha, para que a minha mãe não me castigue muito, mesmo sabendo que ele merecia aqueles castigos por ter desobedecido. Que é um outro ponto importante da espiritualidade de São Maximiliano Kolbe, que é a questão da obediência, né? Que vai ser uma parte marcante ali. Claro que a gente vai falar hoje da história, da espiritualidade, não dá para falar muita coisa, algo vai aparecer aqui, obviamente, porque não tem como separar, né? Mas esses são elementos importantes. E essa experiência que São Maximiliano tem com Nossa Senhora, alguns livros trazem aos 8 anos, eu já vi livros que trazem aos 10 anos, mas a maioria relata aos 8 anos. E que a Dona Maria, já não sabendo mais o que fazer com ele, falou: Raimundinho, o que será de você? Obviamente, as biografias assim, né? Tem essas questões. Alguns dizem que ele rezou em casa, e Nossa Senhora aparece para ele em casa, outros na própria igreja, né? Mas, independente disso, aos 8 anos ali, ou aos 10 anos, a depender, São Maximiliano Kolbe tem uma experiência mística com Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece para ele e oferece para ele 2 coroas. Com a branca ele ficaria puro, com a vermelha ele seria mártir, né? Morreria, e com a branca ele ficaria puro.
E ele, com 8 anos, aceita as 2 coroas. Nossa Senhora sorri para ele e desaparece. E a partir dali, ele muda o seu comportamento. E a Dona Maria, muito atenta aos seus filhos, né? Uma mulher muito atenta, percebe que ele começa a estar muito quieto. Ele já rezava, mas começou a ter uma oração muito mais silenciosa, chorando constantemente. Isso que ela chegou para ele falar: Raimundo, o que está acontecendo com você? E ele, sem querer falar, ela falou: olha, eu sou a sua mãe, você não pode me esconder nada. Fala para mim o que está acontecendo contigo. E ele revela este fato e que só vai ser contado posteriormente, né, posterior à sua morte. E a partir dali, a Dona Maria Kolbe nada comenta, mas no silêncio bem próprio de uma mulher muito devota a Nossa Senhora, vai, de certa forma, ali, cultivando e alimentando. Há um relato que São Maximiliano Kolbe falou, a sua mãe, que quando eles iam para a igreja, ele já percebia que não era mais a sua mãe e o seu pai, era como se eles estivessem indo com São José e Nossa Senhora. E isso de uma maneira muito simples. Todas as questões de São Maximiliano Kolbe são muito simples. Aparentemente é um santo que não tem assim muitos fenômenos assim, mas ele é um santo que na vida ordinária ele surpreende. E quando a gente lê a biografia das pessoas que conviveram com ele, pelo menos assim, eu me sinto muito constrangido, porque é uma vergonha como consagrada a ele, e às vezes a gente não tem essa santidade, né, total, essa vida, essa santificação na vida cotidiana, no ordinário, que é muito próprio. Aqui tem a questão do coral, eu fiz questão de colocar esta foto aqui, porque a gente fala muito sobre isso aqui no grupo, né? Incentiva a música, né? Do encontro das famílias. Aqui está o irmão de São Maximiliano Kolbe, o, o José, tá? E o São Maximiliano está aqui, e tem o Afonso. Não, eu esqueci o nome do menor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Do menorzinho aqui. Se não me falha a memória, o Augusto. Mas, enfim, eu vou dar uma olhada posteriormente. Esse aqui morre aos 4 anos, como eu falei para vocês. Então, ele participando aqui da vida da igreja, escola de música. E vai acontecer um fato que é interessante. Ele, esses dois irmãos aqui, tanto São Maximiliano Kolbe como José, eles desejam ser padres, desde cedo. Só que eles têm uma dificuldade ali em relação à questão do latim. E a mãe dele pede para ele comprar um remédio na farmácia, e ele fala o princípio ativo lá em latim, e o farmacêutico olhando para ele fala assim: você sabe o latim? Ele fala: não sei latim, eu gostaria muito de entrar no seminário, mas eu não sei latim. E aí aquele farmacêutico, pela providência divina, né, decide ensinar ele o latim, e ele consegue ali depois, de forma clandestina, ir para o convento. É interessante ver outro fato aí, que ele atravessa ali algumas barreiras ali que existiam, ele vai para o convento. Coloquei uma foto aqui, mais próxima aqui, dos meninos, o São Maximiliano Kolbe, o seu irmão aqui. Então, 3 pilares aqui são importantes para a gente entender o que vai perpassar a vida de São Maximiliano Kolbe, que é a fé, uma fé muito viva, muito presente. Tá? O ponto principal da vida da espiritualidade dos Kolbe, né? Esta fé, a vida de família, o exemplo. Né? Diz que São Maximiliano Kolbe, eles ajudavam, trabalhavam muito em casa, né? Ajudavam ali também eles eram tecelões, eles depois começaram um outro comércio, uma venda, e São Maximiliano estavam lá, os irmãos sempre trabalhando. Isso vai aparecer posteriormente, quando ele estiver lá no convento, principalmente nas 2 cidades da Imaculada. Né? E o patriotismo, esse é um outro ponto importantíssimo ali, que está também na raiz da vida da Polônia na época de São Maximiliano Kolbe, e especificamente também no coração dele, né? Esse ser polonês. E o ser polonês aqui é ser católico, é ser cristão, é defender esses valores que estão ali, é defender a pátria. Né? Hoje, os valores estão fragmentados no nosso tempo. Né?
Vamos lá. Então, mais ou menos nesse período aí, 1907, ele entra para a ordem dos franciscanos conventuais. Não sei se vocês conhecem bastante os conventuais. São os franciscanos de hábito cinza. Eles brigam, diz que Santo Antônio era conventual. Ei, Lucas, Santo Antônio era conventual. O São Francisco era conventual, a briga entre os frades, né, entre as ordens. Hoje, eles estão fazendo um processo de unidade, e quem profetizou sobre isso foi o São Maximiliano Maria Kolbe. Ele falou uma vez que a ordem iria estar unida novamente. E quando eu vi ano passado que eles fizeram um capítulo em comum, um capítulo geral, eu na mesma hora já pensei em São Maximiliano, né? Lá do céu ele intercedeu. Ainda como Raimundo, né? Em Leópolis. Né? E outra coisa, ele era um grande matemático, um grande físico. Quem assistiu o filme Duas Coroas, percebe que ele criou ali um foguete, né? Já pensava em viagens intergalácticas, né? Era excelente em matemática. Os professores diziam que se ele não fosse um frade, seria com certeza um grande cientista, ganharia grandes prêmios, né? Mas ele enfrenta nesse período aí uma grande crise. E ele fica sem saber. Ele vai para a guerra, sai para lutar pela Polônia, ou ele permanece ali como frade, pensar, o que eu vou fazer aqui pelo meu país sendo frade? Há um relato de que o pai de São Maximiliano Kolbe vai ser capturado, vai ser enforcado. Nós não sabemos se este fato em si é que vai provocar isso. E quando ele decide deixar ali os frades, acontece, eu digo, o segundo grande sinal da vida de São Maximiliano Kolbe, quando ele está decidido, ele é chamado ali na falatório, e a sua mãe aparece lá e fala para ele que decidiu ser religiosa, né, após o desaparecimento do pai. Né. Alguns relatos dizem que eles fizeram os votos, né, para viverem uma vida religiosa, né, que depois o pai saiu dessa vida religiosa e foi lutar na guerra. Há esses relatos também, mas o que sabemos é que a mãe dele vai nesse dia e relata para ele que está indo para um convento, para trabalhar na portaria de um convento como religiosa. E ele vê nesse sinal da sua mãe, é um sinal que eu devo continuar. E ele resolve realmente assumir o nome religioso, permanece ali, recebe o nome de Maximiliano. Né? Outra questão também, não se sabe por que escolheu esse nome, Maximiliano. Algumas teorias, né? Alguns falam da questão do general Máximos, né? Ele tinha essa questão de ser um guerreiro, um cavaleiro, né? Ele tinha essa aspiração de lutar por Deus, lutar pela Imaculada. Ele sempre teve essa questão. Dizem até que ele preparou um plano militar para colocar as tropas polonesas ali ao redor do país, e que se este plano tivesse sido colocado ali, né, tivesse conhecido esse plano, provavelmente a Polônia não teria sido invadida, né? Acharam esses escritos lá de São Maximiliano Kolbe, muito interessante isso, um homem de uma estratégia, de uma vivacidade incrível, obviamente, fruto de uma vida espiritual profunda. Né? Frei Kolbe já era considerado um santo em vida. Todos os seus professores diziam, nós temos um santo. Era a palavra de referência a São Maximiliano Kolbe, um santo. Um jovem extraordinário, muito humilde, muito simples e um santo, já na sua própria vida. E aí existe um grande problema ali, outra grande questão vai incomodar São Maximiliano Kolbe, que ele decide que ele vai estudar em Roma, e ele não queria ir para Roma, porque ele tinha medo, né, havia uma fama de que as mulheres atacavam os religiosos nas ruas. Ele não queria perder a sua pureza de jeito nenhum. E ele tinha muito medo e até pensou em não obedecer. Mas ele pensou assim, se eu não obedecer a esse desejo do frade, eu vou estar desconfiando da providência de Deus. Eu vou estar desobedecendo a Deus. E aí ele ficou num grande drama, né? Obedecia a Deus ou a sua própria vontade. E ele vai subjugar a sua vontade à vontade de Deus, que passa pelos superiores. E ele decide ir para Roma, e graças a Deus que ele foi para Roma,
porque chegando lá em Roma, é que começa toda a saga da Milícia da Imaculada. A MI começa quando ele chega em Roma, e estando lá em Roma, há dois fatos que são interessantes aqui. Primeiro, nas ruas de Roma, ele está andando ali, algumas crianças estão blasfemando contra Nossa Senhora, e ele chama aquelas crianças ali, chama a atenção delas. E ele começa a chorar, dizendo assim, como vocês podem falar assim da mãe do Cristo? Ela é a mãe de Cristo. Diz que as crianças também começam a chorar, né, e aquelas crianças ali pedem perdão, né, e, de certa forma, não sabe se converte. Mas o outro fato aqui, que esse é o fato que estão nos livros, é uma passeata da maçonaria que eles fazem ali na Praça de Roma, né, nas ruas de Roma, dizendo que o Papa seria o servo, né, de Satanás, e coloca a imagem de São Miguel abaixo da imagem de Lúcifer. E, ao observar aquela passeata e a apatia das pessoas, inclusive do próprio clero, ele fala, mas como os inimigos da igreja, esses mentirosos, podem fazer isso e nós não vamos fazer nada? Movido por esse ímpeto, né? Talvez, né? Talvez não, com certeza, lendo os sinais, né? Por um espírito de oração e de escuta profunda, né? São Maximiliano é um santo do silêncio, mas não um silêncio estéreo, apático, mas um silêncio de ação, né? Ele vai até o seu superior e naquela mesma noite conversa com o seu superior, fala do desejo dele de fundar esta confraria, né, com 6 frades, e monta a MI, no dia 16 de outubro de 1917. Pedindo autorização dos... Aqui tem a carta, né? Ele faz um documento muito simples, né? Que tem as finalidades da MI, falar já, e as condições. E junto com 6 frades, os companheiros até estão em processo de beatificação. Ele funda a Milícia da Imaculada Conceição, que tem como objetivo lutar, né, para defender a igreja. Como fala nos seus escritos, a milícia é uma obra católica, para católicos, né, e busca utilizar de todos os meios para a evangelização, todos os meios lícitos. É até interessante, eu vou antecipar algumas coisas aqui, o São Maximiliano Kolbe pensava em todo tipo de tecnologia. Uma época foram na MI, começaram a falar, mas o cinema tem coisas horríveis, esse cinema prejudica as famílias, e ele falou para uma pessoa, então façamos filmes católicos, né? Tomemos os espaços, essa questão de tomar os espaços está muito forte São Maximiliano Kolbe, tomar os espaços, e ele fala de toda a ação católica. Ele dizia, nós os católicos temos que ser os primeiros, temos que ser aqueles que começam, que tomam a dianteira. E preciso dizer aos senhores também hoje, que hoje existe um espírito anticolbiano, tá? Não tem como não falar, existe uma cátedra que não é de Kolbe, hoje. Existe um São Maximiliano hoje que é proclamado que não existe. Esse São Maximiliano Kolbe que falam por aí não existe. O São Maximiliano Kolbe era um homem de profunda oração, um homem de uma obediência fantástica, mas também um homem pronto para evangelizar, sedento pela evangelização e pelas almas. Um homem muito firme com a verdade. Ele chega a dizer em muitos dos seus escritos que a nossa luta é contra o mal e é uma luta inegociável. Não há negócio contra o mal, contra o erro. Não há negócio. Esse falso amor que se proclama aí, que pega uma frase de São Maximiliano Kolbe, né? A força criativa é o amor. E coloca como se São Maximiliano Kolbe está dizendo, permitimos tudo. Não. A força criativa é o amor que converte. Deus é bom. E tudo aquilo que Deus nos pede é bom. Pode a nossa natureza até ficar ferida, mas se a nossa natureza está ferida, é porque nós não estamos ainda nos conformes de Deus. Deus não pode nos dar nada que não seja a sua bondade. Tudo aquilo que nos pede é bom. E essa é a nossa luta. Não há negócio com ele. É uma luta. E a MI, ela tem 2 dimensões, tá? Que é a dimensão da santificação pessoal,
O lema é conquistar o mundo inteiro para Cristo pelas mãos da Imaculada. Mas ele coloca, mas conquista primeiro o teu coração para ela. Ele vai falar que o cavaleiro ele tem que ter uma espinha forte. Ele tem que ser um homem de profunda oração, de conhecimento da palavra de Deus, de ação. Ele não pode ser uma espinha mole. Aí, nossa, mas não falou? Não pode ter uma espinha mole. Ele tem que estar decidido, claro, munido por toda a misericórdia. Fala também, São Maximiliano Kolbe, não se desesperar nas quedas, mas Nossa Senhora se aproveita até das nossas quedas para nos levantar, para utilizar disso como graças. A gente precisa também, obviamente, colaborar com a graça de Deus. Então, esse espírito da MI, uma busca profunda por Deus pela conversão pessoal e depois a conquista dos corações. Conquistar corações e almas. Conquistar o mundo inteiro. Esse primeiro mundo que tem que ser conquistado é o nosso interior. Ele tem um programa de vida, e o primeiro ponto do programa de vida de São Maximiliano Kolbe, eu fiz até umas lives sobre isso, é devo ser o santo. Devo. É um dever, a santidade é um dever. Devo ser um santo, um grande santo. Eu devo ser um santo e um grande santo. A nossa vida deve ser voltada a isso, a busca da santidade, a busca por Deus. Depois, o segundo ponto é fugir do pecado mortal, mas também do pecado venial deliberado. Terceiro ponto, não permitir que o mal fique sem reparo, né, e destruição, e que o bem não fique sem frutos, sem aumento. Quarto ponto, a minha regra seja a obediência igual à vontade de Deus. Por meio da Imaculada, não há ninguém que foi mais obediente a Deus do que a Virgem Maria. Eis aqui a escrava, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não há ninguém. Não há ninguém que conheça mais o Cristo do que a Virgem Maria. Os apóstolos andaram 3 anos com Cristo. Ela anda a vida inteira, era sua mãe. Por vontade de Deus, por vontade da Santíssima Trindade. Por isso ela é o modelo. Ela é a primeira que recebe o chamado proto-Pentecostes. A Virgem Maria, a Imaculada, a toda pura, toda santa. E ele vai dizer, conservar a ordem em tudo, e a ordem me conservará. Existia, na época, quando começou a MI, e o convento lotou de vocações, tornou-se até o convento mais, que tinha o maior número de frades no mundo, a ordem começou a ter assim, uma certa inveja. Mas o objetivo de São Maximiliano Kolbe nunca foi separar-se da ordem. Ao contrário, a MI nasceu para restaurar a ordem. Eu, miserável pecador, acho que ele deveria ter criado uma ordem. Mas, enfim, né? Hoje existe até alguns movimentos aí, eu não vou citar, que se apropriam do espírito kolbiano e é totalmente contrário. Tá? Existe hoje os frades da Imaculada, uma ordem muito bacana que surgiu aí do coração, realmente, de São Maximiliano Kolbe, um trabalho excelente. E ele decidiu, neste altar, lutar por Nossa Senhora. Ele prometeu, vou lutar por ti. Ele vai dizer também que a milícia da Imaculada, diferente do que se fala aí, não é um movimento de defesa, é um movimento de ataque. Nós vamos em frente, tomando as trincheiras do inimigo, avançando, conquistando mentes e corações. Esse é o desejo de São Maximiliano Kolbe, um homem incansável. Ele até dizia que precisava rezar muito, estudar muito, que ele era como boxer, precisava estar em forma. Né? Eu me lembrei do Lucas, a gente fala muito da questão da atividade física, e no convento se fazia muita atividade física. Né? Ele falava muito sobre que o pai dele fazia muita atividade física, e ele convidava os frades a fazer muita atividade física. Então, a MI é um movimento de ataque, um movimento de evangelização. É como uma tropa de elite mesmo, vai lá e executa a missão para ganhar as almas, porque tem como a sua general a Imaculada. E ele promete a Nossa Senhora, e tem um momento também que é bem interessante. Antes de ser ordenado, há um abscesso muito, muito grande assim, no seu dedo, e ele não poderia celebrar a missa. E ele fica aflito, mas ele lembra da Imaculada. Eu preciso confiar na Imaculada. E um padre oferece para ele água de Lourdes. E ele faz ali um curativo.
coloca água de Lourdes e no outro dia o seu dedo estava restaurado. Ele pode ser ordenado ali. Ele promete a Nossa Senhora combater intensamente, né, por ela. E assim ele faz, né? Vai evangelizando, as pessoas vão sendo convocadas. No início foi muito difícil, muitas dificuldades aconteceram. Os frades chamavam eles o Marmelada. Ficavam falando, o Marmelada, ele é o sonhador, o coube sonhador. Mas ele mantinha, assim, sempre um silêncio, uma serenidade muito profunda. Há relatos que o São Maximiliano Kolbe rezava de forma assim, como se não estivesse neste mundo. As pessoas falavam isso. Inclusive, santo sacrifício, um homem de oração plena e profunda. E tinha uma saúde muito debilitada. Você entender como é que era o coração de São Maximiliano Kolbe, ele teve um momento lá no recreio, ele teve um colapso e começou a vomitar sangue. Dizem até que tinha um pulmão extremamente, que não servia para muita coisa, que falava com muita dificuldade. Imagine, ele fez tudo isso, né? Pela força da Imaculada. E no sanatório, né, no hospital, todos os dias ele ia ali visitar os doentes. Tinha um amor profundo pelos enfermos. Ia visitar os doentes, conversando, consolando e convertendo os doentes. Tem uma conversão muito interessante ali. Acredito que baseado também no Ratisbonne, né? Tem essa história do Afonso Ratisbonne, né? Que ele, um judeu ali que não queria se converter, e ele vai ali sempre visitando, e ele era muito inteligente. Mas Fernando Kolbe era assim, um homem, ele era doutor em teologia, filosofia, e sempre interpelava as pessoas com perguntas muito inteligentes para trazê-los à fé. E percebendo ali que não tinham o que fazer mais, com todos os argumentos, até falando, né? O homem começou. Não, eu até acredito que Deus existe, né? Esse judeu. Era um judeu que não acreditava em Deus, imagina. E ele, no último recurso, ele fala assim: toma essa medalha. Ele dá a medalha milagrosa, que é o sinal de consagração da MI. Ele dá a medalha, o rapaz aceita por educação, e de repente, antes dele sair da sala, o camarada se prostra de joelho e pede para ele para se confessar. Ele confessa aquele camarada ali e o homem morre no outro dia. Aí a mãe do rapaz, quando chega lá e vê ele com aquela medalha, fica horrorizada, né, obviamente. Mas ele conseguiu levar aquela alma para o céu. E até foi até proibido, né, que ele não fosse lá, porque muita gente começou a se converter, e ele doente, né, obviamente. Mas ele começou a falar: tudo bem, eu posso não vir visitar, eu posso não vir livremente, mas eu venho nos períodos de visita, porque aí eu tenho autorização para vir na visita, né? Horário de visita, todo mundo pode vir. E ali, evangelizando, no início teve pouca adesão, e a sua arma secreta era a medalha milagrosa. Ele dizia que eram as suas munições, né, era a sua metralhadora. Ele saía distribuindo medalha milagrosa. Nossa Senhora foi ali realizando muitos milagres na vida deles. E um outro fato interessante aqui da espiritualidade kolbiana foi a morte de alguns membros, né? E ele dizia assim: aqui neste mundo nós intercedemos com a mão na terra e outra no céu. Quando a gente morre, nós podemos interceder. Agora estamos livres, porque estamos com as duas mãos soltas agora. E a morte de alguns irmãos, ele vai percebendo que esses irmãos que vão morrendo ali, a ordem a milícia começa a crescer, e ele percebe que é a providência aí, né, em relação a esses irmãos. Ele decide, porque naquela época o meio de comunicação ali mais eficaz era os jornais, as revistas, e ele decidiu fazer uma revista para evangelizar as pessoas, para falar para as pessoas de Deus, já que existem muitas publicações ali anticatólicas, e a questão do comunismo ali era muito forte, o socialismo. Vou criar uma revista para falar de Deus, para trazer as pessoas, e a Imaculada vai providenciar. E não tinha dinheiro nenhum. Ele ia para o superior: vou fazer a revista. E os frades, assim, eu sei que tu é maluco. Então, o que é que você vai fazer? Eu não tenho dinheiro. Não peça dinheiro da província. Mas, como eu sei que você é doido e Nossa Senhora te escuta, vai fazer. E ele precisava de uma certa quantia para comprar a impressora e conseguir imprimir. E quando estava ali rezando, ele viu um papelzinho assim, tipo uma carta. Quando ele vai no altar e pega, está escrito assim: para a Imaculada. E era realmente o dinheiro exato, necessário para essas duas coisas. Então, ele evangelizava em todos os lugares, né? Ele tinha o cavaleiro para seminaristas, cavaleiro para
para as pessoas comuns, cavaleiro para a escola, cavaleiro para religiosas. E cavaleiro se difundiu e crescia, né, imensamente. Tanto que em Cracóvia, né, em Grodno, né, que era o convento que ele ficou, o frade deu a ele aquele convento, leva esse pessoal para lá, que está querendo ficar contigo aí. Só que o convento ficou pequeno. E ele precisava de um outro convento, de um local maior, porque já não cabia mais tanta gente, e a questão também do maquinário. E esse é o primeiro, basicamente o primeiro exemplar. E existe uma coisa que eu queria falar aqui, que é muito interessante. Hoje, existe a consagração que se faz, e qualquer pessoa que faça essa consagração já é o consagrado, né? No final fala assim, ó, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós nos recorrem, de um modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, você fala assim, né? E por aqueles que a vós estão recomendados. Mas no primeiro, a consagração inicial era pela conversão dos hereges e da maçonaria. Então, o símbolo aqui, que eu quis colocar aqui bem próximo, né? Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente, essa espada aqui, né? É os hereges e a maçonaria. Diz até que São Maximiliano Kolbe, ele tinha convicção de que se o superior permitisse, ele ia conseguir converter o grão-mestre da maçonaria. Ele falou, se o senhor me permitir, eu vou lá, eu tenho certeza, pela força de Deus e pelo Imaculado, que eu consigo converter ele. Claro, né? Deus que faz, mas ele seria o instrumento. O superior falou assim, não, eu recomendo que você primeiramente reze. Aí ele sai da sala do superior e o frade fala para ele assim, e aí, o que ele falou? Aí disse para a gente rezar. E agora, o que a gente vai fazer, Maximiliano? A capela rezar, vamos rezar. A obediência disse para a gente rezar, vamos rezar. Então ele era muito assim, né? Esse é o espírito cobiano, né? A obediência, aquilo que os superiores, né, pediam, ele ia fazendo, vindo com uma voz de Deus. E ali é o convento de Grodno, né? Onde eles estavam ali. E posteriormente ele precisava de um local maior, tá? Aqui temos os frades trabalhando, primeiros frades. Este é o seu irmão, que depois tomou o nome religioso de Afonso, grande colaborador ali da revista da Imaculada. O São Maximiliano Kolbe sofreu muito quando ele morreu. O São Maximiliano estava no Japão. E é interessante que quando um frade morria num convento, eles preparavam uma festa. Um frade morria, eles preparavam um bolo. Eles comemoravam aquele irmão que estava a caminho do céu. Era uma grande festa quando um frade morria, que agora ele pode interceder com as duas mãos. E era interessante que na cidade da Imaculada, eu estou antecipando algumas coisas aqui, você tinha de tudo. Era uma cidade mesmo. Eles tinham, na época, os melhores bombeiros, tá, na sua época. Eles tinham frades que faziam relógios, de sapateiros, todo tipo de profissão tinha na cidade da Imaculada. E era como se fosse uma verdadeira fábrica. E era muito interessante. Eu tive a vontade de conversar com um frade, que é o Frei... Como é aquele Frei que mora lá no convento, na cidade da Imaculada, aqui do Brasil? Quando eu vou lembrar. O meu agora vai me ajudar a lembrar. Ele falou que quando ele era criança, ele foi para lá estudar, tinha até um colégio, disse que na hora do refeitório ele ficou abismado, abria assim, saía aquele mundaréu de frade, assim, tudo feliz, né? Tudo feliz ali. E rezando, e cantavam, e estavam ali, né, para dar a vida, né, por Cristo pelas mãos de Maria. E o sucesso da MI, da Cidade da Imaculada, e São Maximiliano falava que o verdadeiro progresso é o interior, e que vai se manifestar no exterior. E que o grande sucesso dali eram frades que se revezavam na capela, no trabalho. Por isso, eu penso que ele se inspirou muito em São Bento, a oração e o trabalho. E a regra no convento era de profundo silêncio. Silêncio, meditação, tinha os recreios, né? E até se falava muito que, você tem isso nas conferências, a gente percebe muito isso nas conferências, tá? E se falava muito de um espírito sempre de muita oração, de muito cuidado, de muito zelo. O Maximiliano era uma mãe mesmo, sabe? E a saudação que eles tinham no convento era Maria. Maria. Era este nome. Nome de Maria, Maria.
E a primeira coisa, quando um candidato chegava, ele levava a capela para rezar, a imagem de Nossa Senhora para consagrar aquele homem ali, a Nossa Senhora para dar a vida, e vocações surgiam de todo lugar. Esta é a foto mais antiga aqui da Cidade da Imaculada. Tudo isso aqui é a Cidade da Imaculada, tá? Um mundaréu aqui de prédios, aí no centro aqui. Hoje é o santuário, tá? E a história da fundação aqui, desse terreno, é muito interessante. Ele precisava de um terreno, ele foi lá num terreno lá onde tinha um duque, ele começa a conversar com o duque, né? Tinha outra foto aqui que eu não coloquei, do duque. Ele conversando, ele sempre dava uma direção espiritual ao duque, e ele colocou a imagem de Nossa Senhora, essa imagem aqui, ele colocou a imagem lá. E confiou em Nossa Senhora, coloca a imagem aí. E, ao conversar com o duque, né, foram fazer um negócio ali pelo terreno, ele falou, eu não tenho condições, eu não tenho esse dinheiro. Obrigado. E o duque olhou para ele e fez assim, e aquela imagem ali? Ele falou, não, pode deixar a imagem ali. Nossa Senhora abençoe aí esse local. Aí o duque olhou para ele e fez assim, pois o terreno é seu, está doado. É até um costume dos consagrados, você quer alguma coisa, né, você lança a medalha milagrosa lá que Nossa Senhora providencia, e ela providencia. Aí dali, eles começaram a construção da Cidade da Imaculada, tá? Aqui, eles sofreram muito, era muito trabalho assim intenso. As condições eram extremamente difíceis. Dormiam no chão, comiam, a mesa muitas das vezes era pedaço mesmo de madeira, era realmente ali. E a população ao redor ali começou a ajudar muitos frades. E além do serviço enorme assim, de trabalhos, eles também davam assistência ali, assistência como padres, assistindo os doentes, na confissão, no santo sacrifício da missa, e a adoração e o trabalho constante. E a cidade funcionava, esse era o coração da vida de Nepocalanópolis, né? A adoração e o trabalho. E a confiança da Imaculada. Tem um relato que é bem interessante, que chegava um professor Maximiliano e dizia, Frei Couto, tá faltando tal coisa. Ele botava a mão assim no coisa e dava assim o dinheiro, sem contar. Nossa Senhora foi providenciar. Ele disse que ele não era muito assim, não era uma pessoa assim de... Apesar de ser um grande matemático, né? Mas ele confiava muito na providência, né, de Nossa Senhora ali. Eles foram trabalhando, evangelizando ali os povos aquele povoaréu ali, daquela região. Tá? Aqui tem uma outra foto aqui da Cidade da Imaculada, os frades, olha só, não dá nem para contar. Tá? O número de frades que estavam ali, crescendo, rezando, evangelizando. A Cidade da Imaculada, quando estourou a Segunda Guerra, acolheu todo tipo de pessoa. Deus, né? Até os próprios inimigos foram acolhidos lá. Quem estava ferido, eles começaram um processo de acolher, eles saíram na cidade, recolhendo ali os feridos, ainda dando assistência espiritual às pessoas, incansáveis, né? Os frades ali. E um homem foi lá, né? Muito interessante esse relato. Entrou na Cidade da Imaculada, ele era um comunista, um socialista, né? Entrou lá e o professor Maximiliano recebeu ele muito bem, levou ele em todas as instalações, ele olhou e falou assim, aqui se vive o verdadeiro socialismo. Achei impressionante esse relato que existe no livro. Olha assim, a maneira como eles viviam, os frades, né? A fraternidade, toda a tecnologia. O São Maximiliano dizia, para nós, para a evangelização, a melhor coisa, para os frades, a pobreza extrema. Isso vai aparecer posteriormente aí. Até um relato interessante, que houve um congresso ali de livros, né? Das revistas, e eles estavam debochando de São Maximiliano, não coube ele de hábito, né? Um hábito muito surrado, né? E o rapaz começou a falar em francês, né? E começou a passar um papelzinho falando de São Maximiliano Kolbe, né? Isso que ele escreveu em francês para o rapaz. E o rapaz ficou impressionado, porque ele sabia francês, né? Ele sabia muitas línguas. E ali o rapaz se aproximou, pediu desculpa, e começou a querer conhecer um pouco mais sobre a Cidade da Imaculada. Então, São Maximiliano ficou muito vivo. Hoje é uma foto mais atual. O cara está um pouco mais diferente. Eu estava vendo uma foto atual. Né? Virou um santuário hoje. E é interessante, houve um frade que veio dos Estados Unidos, eles precisavam de uma quantia de dinheiro para a publicação, e um cardeal veio dos Estados Unidos para visitar. Sempre
caminhando, e perguntou a ele, o que que São Francisco diria para vocês diante de todo esse aparato tecnológico aqui? Ele olhou para o cardeal e fez assim, São Francisco de Assis arregaçaria as mangas e iria trabalhar. E aí, o cardeal fez assim, eu quero doar aqui para você uma quantia, foi a quantia necessária para a publicação do Cavaleiro ali, que eles estavam necessitando, né? Esse Maximiliano Kolbe, o filho fiel de São Francisco, né? Diz até que um momento, né? Ele chegou e eles guardaram um hábito para ele. Que ele olhou fez. Todos receberam um hábito novo? Ele falou, não. Guardamos para o senhor, pai. Frei Kolbe. Ele fez, não, dê ao frade que está com o hábito mais rasgado. E o dele extremamente rasgado, né? Às vezes, a pobreza era extrema lá. Mas para a evangelização, todas as coisas, né? E que é muito interessante, muito impressionante. Entre outras coisas que não dá para falar aqui, porque o caso do nosso tempo, tá? Enfim, depois, eu acredito muito que, munido pelo espírito ali, né, inaciano, né, dos jesuítas, ele decide que é preciso navegar além mar, né? E decide evangelizar em muitos locais. Primeiramente, diz que ele decide que quer ir ao Japão. E aí ele vai até o provincial, né? Eu quero ir ao Japão. O provincial olhou para ele e fez Frei Kolbe, não já basta a cidade da Imaculada? Ele falou, mas eu quero evangelizar, quero ir além. Ele falou, Frei Kolbe, você sabe que nós não temos dinheiro. Você tem dinheiro? Não. Você fala japonês? Não. Eu só não posso dar o dinheiro da província. Ele falou, não, eu só preciso que o senhor autorize. Eu ainda não tenho dinheiro, ainda não falo japonês, mas se o senhor me autorizar, eu vou. E aí o frade novamente diz, esse é o doido aí da Imaculada, diz que é o louco da Imaculada, né? Autorizou e ele, ali a providência, né, aconteceu, tá? E ele vai ao Japão, e aí ele vai, e é interessante, ele vai para Lisieux, tá? E lá ele faz um trato com Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele fala, se você me ajudar com as economias da cidade da Imaculada e do Japão, eu vou rezar para que você seja santo. E o trato foi cumprido, né? Santa Teresinha ajudou ele, padroeira das missões, né? E ele conseguiu ir para o Japão, né? Passou por muitos locais, primeiro, né? Passou na Índia, né? Tentou na Índia, não conseguiu. Queria ir para a China também, até que chegou lá no Japão. Aí teve muitos desafios, né? Muito difícil, principalmente por conta da alimentação. A Ilza pode falar melhor, porque, né, morou no Japão, conhece mais essas questões, né? Para ele foi muito difícil, era difícil, muito difícil para ele a questão, né? Já tinha os problemas, e tinha um médico mesmo japonês que atendia ele constantemente, disse que ele tinha dores de cabeça e febres altíssimas, e que o médico não sabia como é que ele conseguia sobreviver, passar uma noite, acordar no outro dia e trabalhar. Ele conta que chegou um momento em que foi tão difícil que eles acordavam cheio de neve. Mas eles perseveraram ali no Japão. Primeiramente, ele teve problemas com alguns católicos lá, né, alguns frades. Se não me engano, foram frades do Canadá, que queriam impedir que eles evangelizassem. Mas eles foram e conseguiram ali. Foi um trato que ele fez com um bispo. Ele iria, como ele era doutor em filosofia e teologia, ele iria dar aula ali naquele convento que estava começando. E eles poderiam ficar ali. E se instalaram em alguns locais, né? Tem o Freiseno, que está tendo um processo de beatificação do Freiseno. Também foi para lá, diz que um grande evangelizador ali. E começaram a evangelização com os japoneses. Prontamente ele já estava falando japonês, já estava começando a escrever, e de repente, né, aqui o processo, né, eles no Japão, não sei se dá para ver bem, eu depois posso mandar esses slides para vocês, até a página que eu tirei aqui. Sofreram muito para os trabalhos. O que eu queria também mostrar aqui para vocês é essas questões aqui. O São Maximiliano Kolbe deram ele um terreno. Ele olhou um terreno e falou assim, eu vou ficar com esse terreno aqui. Ele falou, mas Frei Kolbe, esse terreno não serve para nada. Antes disso, o São Maximiliano Kolbe conseguiu publicar, se não me engano, em menos de 2 meses ou um mês, o Seibo no Kishi,
ou seja, a Revista da Imaculada em japonês. E esta revista gerou uma enormidade de vocações, de conversões ao catolicismo. Inclusive, muitos dos bonzos ali, muitas pessoas de outras religiões iam lá para conversar com o São Maximiliano Kolbe, tá? Iam lá para querer conhecer, né? E essa questão do próprio testemunho de vida dele, que era impressionante. E após publicando ali o Kishi, né? Que eles chamam, a Vilsa pode corrigir isso, o meu japonês que é péssimo, né? Estando ali no local, voltando a essa história, e que eu coloquei de propósito aqui, disse que o local que ele comprou era muito ruim. O pessoal falava, Frei Kolbe, esse local não vale nada, esse local é muito ruim. Diz que ele só sorria, né? Frei Kolbe, esse local é ruim, não compre esse terreno. Ele decidiu e comprou. E quando estourou ali, né, a bomba, né, em Nagasaki, o local em que ele colocou ali, a cidade da Imaculada no Japão, que é a Mugesai no Sono, né? A cidade da Imaculada do Japão só teve alguns vidros quebrados. E a cidade ficava entre uma montanha, e foi aquilo ali que protegeu. Há um relato que diz que São Maximiliano Kolbe ia para um local, e ele teve uma visão de uma bola de fogo. Alguns relatos dizem que ele deixou aquela cidade, aqui dizem porque dizem que não tinha muita fé, eu não acredito muito nesse relato, obviamente, ele como grande evangelizador teria ficado lá. O relato que eu acredito seja o mais autêntico, ele percebendo ali naquele local a bola de fogo, tendo essa visão mística, ele resolveu ficar ali. Por quê? Os primeiros socorros que aconteceram ali, e aqui está no filme lá, Duas Coroas, aconteceram por conta da Cidade da Imaculada. Muita gente foi socorrida ali, os frades desceram, e a Mugesai no Sono, ela é numa montanha enorme para subir, é uma verdadeira epopeia, tá? Para chegar até a igreja. Eu trouxe algumas fotos aqui, tá? Existe até hoje. E foi um momento aqui que os japoneses tiveram ali de grande consolo, tá? Dos frades ali, inclusive do Frei Zeno, que está no processo de beatificação. Posteriormente, São Maximiliano Kolbe, ele volta para a Polônia, tá? Ele é convocado ao capítulo, ele volta e ele achava que ia morrer no Japão, tá? Mas não morreu no Japão. E quando ele volta para o Japão, seu irmão tinha morrido, e ele volta e o capítulo decide que ele não vai voltar mais no Japão, vai ficar na Cidade da Imaculada. Estoura a guerra, tá? A Cidade da Imaculada, como eu falei, se torna um grande centro ali de apoio, e ele vai para 2 campos de concentração, né? Um em Payak, né? Se não me engano, a pronúncia pode ser essa, né? Acredito. E, estando lá, durante um ano, ele vai evangelizar ali. Naquele local, ele vai fazer conferências, ele vai atender as pessoas em confissão, ele vai fazer direções espirituais, ele vai fazer várias conferências lá para o quê? Para amenizar o coração daquelas pessoas. Tá? Eu vou fazer um combo desses dois campos de concentração, tá? No dia 8 de dezembro ele volta, diz que ele também celebrava missa ali com os pães ali, né? Celebrava missa, né? E no dia 8 ele volta para a Cidade Imaculada, toda devastada, restaura, tenta ali com o governo ali alemão que está ali, conseguir autorização para novamente publicar, e o que contam é que um frade que foi retirado da Cidade Imaculada fez uma falsa denúncia, dizendo que São Maximiliano Kolbe escrevia coisas contra os nazistas, e ali ele foi depois preso. Há um relato de que na noite anterior à sua prisão, que ele teve um grande colapso, assim, que ele teve um surto assim, de grande medo, e o frade foi lá e rezava, eles vamos rezar. Diz que depois ele se acalmou e, de repente, foi quando os nazistas chegaram à porta do convento e o conduziram para Auschwitz, né? E até os 4 frades queriam ficar no lugar dele, mas estavam ali para levar o Frei Kolbe. Alguns dizem que nesta foto aqui ele está, outros dizem que não é São Maximiliano Kolbe, enfim. Tá? Não, confesso que não tenho essa resposta. E aí,
São Maximiliano Kolbe vira o prisioneiro número 16670. Aqui tem a lista, e aqui tem a lista que eu trouxe a lista, tem aqui Kolbe, né? Retirado a sua barba, que ele estava com mais ou menos 43 anos. E naquele local ali, eu teria muita coisa para falar. Há um livro de relatos sobre esses momentos da prisão, muitos relatos. O que se sabe é que ele estava sempre ali, acolhendo os mais jovens, acolhendo os doentes. E tem um fato aqui, eu vou contar esses dois fatos, até para a gente não, até por causa do nosso tempo. E não se podia manifestar fé ali. E ele, quando entra, ele está com um rosário na mão. E diz que um soldado da SS olha para ele e fala: "Você acredita nisso aqui?" Ele fala: "Eu acredito." O cara soca a cara de São Maximiliano Kolbe. Ele levanta. "Você ainda acredita nisso?" Ele: "Eu acredito." E aí bate nele. E ele fala: "Você ainda acredita nisso?" Ele: "Eu acredito." Aí começam a bater, das que batem. Começam a bater, bate tanto nele que colocam como se estivesse morto. Ele pacientemente levanta, continua as suas orações, como se nada tivesse acontecido. Diz que até um dos prisioneiros, né, meio que blasfemou e amaldiçoou ali o soldado. Ele falou: "Não, meu filho, não faça isso. Rezemos por ele. Rezemos pela alma dele." E sempre ali, diante de todo aquele sofrimento que estava ali no campo de concentração, ele nunca colocava uma palavra contra aqueles soldados, contra os capos, né, também, que eram poloneses, que eram contratados ali para massacrar poloneses. Ele sempre pedia que se rezasse pelas almas, que se rezasse, e ele ali, com toda a dificuldade de saúde, sempre trabalhando, sempre assistindo os doentes, sempre celebrando as missas, sempre fazendo conferências para avivar o coração daqueles homens. Há até um relato de que não poderia esquecer da dona Maria Kolbe. Ele escreve sua última carta, dizendo assim: "Mamãe, estou indo, aqui está tudo bem, não precisa se preocupar comigo, tá? Beijos." É interessante essa última carta dele à sua mãe. E quando ele entra naquele trem, ele fala para os frades: "Nós vamos para o nosso último e grande e profundo retiro." Ele encarou aquele momento ali do campo de concentração como um grande retiro espiritual. São Maximiliano é um homem da cruz. Há um livro de um monge cisterciense que escreveu, São Maximiliano Kolbe, mestre doutor da oração, não dá para pegar aqui o livro, infelizmente. Ele vai falar de muitas características, entre elas, um homem da cruz. E neste campo de concentração ali, em que ele vai vivendo todos esses horrores e falando da santidade, em todo aquele momento ali, vai acontecer o ápice do seu martírio, que é a coroa vermelha. Dois prisioneiros fogem, e aí os nazistas decidem colocar os prisioneiros todos durante o dia inteiro ali no sol, até que consiga recuperar esses prisioneiros, e eles não voltam, e eles escolhem 10 homens para morrer no chamado bunker da fome, né? É um local que eles colocavam ali no sótão, né, no subterrâneo, e que os relatos de quem recolhia os corpos e depois eram mortos, né, é que aquelas pessoas ali, durante o momento, né, se alimentavam de fezes e bebiam urina. E chegava um momento que eles estavam tão loucos por conta da fome que eles tentavam devorar uns aos outros. E quando eles começam a escolher, eles escolhem um homem, e o homem começa a gritar: "Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho mulher, pelo amor de Deus." E aí acontece um outro fato inusitado. Há uns relatos aqui, eu não vou ler aqui porque não dá tempo. O padre Kolbe sai da fila, faz uma coisa inusitada, que era sair da fila, poderia ser alvejado a qualquer momento, vai até o comandante, né? E o comandante olha para ele, assustado, porque ele tinha um olhar muito penetrante, e diz assim: "O que é que você quer?" Ele diz assim: "Eu quero morrer no lugar deste homem." Ele fala assim: "Quem é você?" E aqui é uma grande profissão de fé de São Maximiliano Kolbe: "Eu sou apenas um padre católico." Diferente do que acontecia, provavelmente ele deveria ter sido fuzilado ali. É retirado o nome do Francisco Gajonizek, né? Que era um sargento da Polônia, e é colocado ali o nome do padre Kolbe.
E quando eles estão ali para entrar no bunker da fome, diz que aquele local de horrores, que as pessoas gritavam, eles começaram a cantar hinos a Nossa Senhora. Cantando hinos a Nossa Senhora. Lembra Paulo e Silas na prisão, né? E diz que o Frei Kolbe rezava o tempo inteiro. Diz que ele rezava, naquele momento rezava alto. Diz que ele puxava uma oração para alguém ali daquele bunker, também rezava. E ele rezava. Diz que incansavelmente o Frei Kolbe rezava. Diz que constantemente ele estava sempre ou de joelhos ou de pé, rezando. E entregando, confessando, entregando cada alma ali para Deus, para o céu. Confortando, confessando, entregando as almas. E diz que os soldados nem conseguiam olhar nos olhos assim, não olhem para nós. Pedia que ele não olhasse para eles. Que o olhar de São Maximiliano Kolbe não é olhar de condenação, é olhar penetrante, olhar do Cristo sofredor ali. E dois fatos que são interessantes para a gente encerrar aqui esta parte, né, do martírio de São Maximiliano Kolbe. Esses homens que recolhiam os corpos, eles geralmente eram fuzilados pelos nazistas e este homem sobreviveu para contar. E diz que os prisioneiros todos morriam e o Frei Kolbe não morria. Não morre, o Frei Kolbe não morre. Este homem é espetacular, não morre. E eles decidem, para ceifar a vida do padre Kolbe, dar ele uma injeção de ácido. E dizem que o soldado, ao chegar próximo do Frei Kolbe, olhou para ele e disse: aonde você quer que eu te dê essa injeção? E o Frei Kolbe diz assim: coloca na minha mão esquerda, porque na direita eu posso absorver o seu pecado. E o Frei Kolbe ali entrega a sua vida, diz que morre com os olhos abertos, como se estivesse contemplando algo, né? O carcereiro sobrevive. E ali ele é incinerado no dia 14, tá, de agosto, vésperas da festa de Nossa Senhora da Assunção, né? E ele tinha um desejo de dizer que quero ser reduzido a pó pela Imaculada, espalhado pelo vento do mundo. E aí São Maximiliano Kolbe entrega a sua vida e recebe a honra dos altares, posteriormente por São João Paulo II, primeiro Paulo VI, né, o beatifica, e depois São João Paulo II, dá ele a honra, né, pela graça de Deus, os altares. Estava lá presente no processo de canonização o Francisco Joanizé, que sobreviveu à guerra. E esta é a história deste homem espetacular, chamado São Maximiliano Maria Kolbe, o louco pela Imaculada. Agradeço a vocês por este momento, né, poder falar do meu pai espiritual. Vamos rezar a consagração à Nossa Senhora, pedindo a Deus que Ele nos dê esta têmpera, esta força, que só provém da Imaculada. Que provém dela, nós somos filhos dela, somos filhos da Imaculada. Todo batizado é um Cristóforo, um outro Cristo. Nós nascemos do ventre dela, porque assim Deus quis. Esta é a Mariologia de São Maximiliano Kolbe. O Pai, Filho, o Espírito Santo e este caminho de volta. Espírito ao Filho, ao Pai. Com causa e efeito. E a Imaculada ela está neste meio, para nos conduzir novamente neste caminho seguro, como fala São Luís Grimond de Montfort, São Maximiliano Kolbe, grande admirador de São Luís. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos dê esta graça, a graça de verdadeiramente, nós somos filhos dela, mas que temos esta garra, esta gana, né, de uma vida profunda espiritual, de amor a Deus, de recolhimento, mas também, como ela, que atravessa as montanhas e vai a todos para levar a força do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por todos quanto a vós não recorre. De modo especial pelos inimigos da Santa Igreja,
por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Rezemos também uma Ave Maria pelo dom da vida de Lucas, da sua família. Lucas, que é um grande presente de nós, foi dado pela Virgem Maria. Deus dê a Lucas muitos anos de vida, para que ele possa cada vez mais também conquistar muitos corações. E agradecidos, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Lucas, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Que aula fantástica.